Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma dica de leitura muito bacana, que é este livro, As Abolições da Escravatura no Brasil e no Mundo, da editora Contexto, do escritor Marcel Dorigny. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Neste livro, ele traça o caminho percorrido pelo movimento abolicionista, que foi um movimento internacional, que começa na Europa e vai se difundindo por alguns países e chega até as colônias. No primeiro capítulo, o autor ele fala das resistências à escravidão, ou seja, como o negro ele demonstrava a não aceitação à condição que lhe foi imposta de ser escravo. Isso acontecia seja pelo envenenamento dos seus senhores, ou dos animais, ou a negação não, a resistência a ter filhos, a formação de quilombos, a rebelião em navios negreiros. Então, tudo isso fazia parte da resistência. Depois, o autor ele vai tratar do tema a respeito do surgimento e da expansão do movimento abolicionista. Ele faz a diferenciação entre três termos: o anti-escravismo, o abolicionismo e os reformadores. É importante a gente lembrar que a abolição ela surge dentro de um contexto econômico. Começou uma mudança no modelo econômico na Europa. A escravidão já não cabia dentro deste novo modelo econômico. A escravidão se tornou uma atividade perigosa e não lucrativa. As potências que patrocinavam a escravidão começou a ter prejuízos. Você tirar X números de escravos, de negociar X número de escravos na África e quando chegar na América, chegar um número bem menor. Esse comércio de negros causou também uma desproporção populacional. Nas colônias haviam mais negros, população escrava, que população liberta. Para evitar rebeliões e confrontos, a repressão era muito forte. Então, a escravidão já começou a não ser interessante. Dentro disso, surge o movimento abolicionista. Há várias sociedades anti-escravistas que surgem na Inglaterra e depois na França, que, com um discurso mais conciliador do que de provocação, começa a buscar outros meios para haver essa abolição. Em outro capítulo, o autor ele vai tratar de um caso muito interessante, de um lugar que eu nem conhecia, que é da colônia São Domingos, que hoje é o atual Haiti. O Haiti é a primeira colônia das Américas a ser independente. É a primeira república negra. E essa independência é conseguida através dos próprios negros. Esse é um caso excepcional. Outro fator importante e intrigante em relação à independência do Haiti é que o próprio Haiti ele teve que pagar pela sua independência. Lembramos que o Haiti era uma colônia francesa. Em outro capítulo, ele já vai tratar da questão da indenização, um assunto polêmico até hoje. O ex-proprietário de escravos, ele realmente deveria ser indenizado? Enquanto os proprietários de escravos, eles cometiam um crime que era legalizado, no caso a escravidão, eles poderiam se sentir expoliados, né? Os colonos, eles argumentavam que estavam praticando algo que era muito reforçado e encorajado pelas potências. Há um capítulo que o autor ele vai tratar disso. Por fim, um capítulo que trata da sociedade pós-escravista, né? Pós-escravismo. Então, você vai substituir a mão de obra escrava por que tipo de mão de obra? A mão de obra assalariada? O escravo ele aceitava ser, mesmo que se pagasse um salário a ele, trabalhar no local onde antes ele estava sendo escravo. Tem também a questão do engagismo, né, que seria a contratação de trabalhadores de outras regiões da Índia, do Japão, da China.
e, por fim, uma colonização pacífica. Daí a gente começa a refletir se o presente está sendo uma cópia do passado, só que uma cópia diferenciada. A leitura desse livro não leva a gente a querer discutir, brigar, sair por aí criando confrontos a respeito de racismo ou preconceito, nada disso, muito pelo contrário. Depois que a pessoa lê um livro desse, ela começa a ser mais consciente e pensar antes de falar. É um livro que leva a gente a fazer uma reflexão sobre o que era o passado e o que está sendo esse presente. Então, eu deixo com vocês essa dica de leitura deste livro, que vale muito a pena. Daí você me pergunta, quanto é esse livro? Eu comprei de R$35 aqui em Salvador, mas descobri esta semana que esse livro está gratuito. É gratuito lá no Books Google. É só você pesquisar no Books Google e você vai encontrar esse livro e é só desfrutar. Eu aproveito também para destacar algumas ilustrações deste livro que são muito interessantes. A primeira é esta, o mapa das abolições na América Central e nas Antilhas. Podemos citar alguns países que teve a abolição da escravatura, como Colômbia, Venezuela, Guiana Britânica, Jamaica, Cuba, Nicarágua, dentre outros. E a outra figura é deste navio negreiro, como era dividido os grupos de escravos, homens, mulheres, rapazes, como eram dispostos dentro desses navios negreiros. Esse navio aí é o De Brooks.